Moçada, 9h05, vamos começar no horário. Eu acho que vocês já tiveram aula comigo, tá? Então, a gente vai sempre manter aquela questão da responsabilidade, permitir que todos, tá? Até para, na verdade, respeitar aqueles que chegam na hora, aquela coisa, tá? Moçada, como já falei para vocês, meu nome é Alan, professor Alan. Eu já dei uma disciplina para vocês, tá? E agora a gente vai dar uma nova disciplina. Essa disciplina, na verdade, ela vai trabalhar uma questão prática, tá? Ela já fala de experimento, ela já fala de prática, então a gente não vai poder fugir a alguma coisa que a gente vai tentar colocar de forma prática. A nossa primeira semana, tá? A gente vai trabalhar ainda uma questão teórica, tá? E na segunda semana a gente vai trabalhar com uma questão mais preparando para a terceira semana. E na terceira semana que a gente vai fazer, que é uma atividade só, que é a atividade da segunda semana, que vai ser praticada na terceira semana. Então aí já é um registro do objetivo total dessa disciplina, tá? Antes de mais nada, estou eu, professor Alain, e está a professora Edjane. Você já conhece a professora Edjane, tá? A professora Edjane quer falar alguma coisa, Edjane? Não, não, os alunos já nem Já me te aguentam mais. conhece, né? Tá, então vamos lá. Tomara que não chegue Desejar, nesse desejar limite. apenas uma ótima jornada agora nessa Tá, disciplina, eu né? Que só eles espero aproveitem 100%, que só vai dar espero que tudo certo. vocês não cheguem a esse limite comigo, mas vamos lá. Turma, então Não, vamos lá. jamais. Vamos então entender uma coisa, tá? Essa é uma disciplina prática e temos que fazer alguma coisa prática. A pós-graduação não pode ser somente teoria, tá? A gente tem que olhar. Aqui nós temos vários professores estão dentro de sala de aula, então a gente tem que tentar fazer algo diferente ou enxergar. Eu acho que o grande objetivo de uma pós-graduação, de uma capacitação, é a gente sair do nosso quadrado. Sabe aquele quadrado, aquele quadradinho da nossa aula, aquela aula sem apoio, sem nada dentro da escola, mas que a gente tenta fazer alguma coisa diferenciada? É o objetivo, moçada. É o objetivo. Se a gente está aqui é para a gente ler um pouco mais, a gente trocar experiência, ver o que um está fazendo e tentar melhorar aquela aulinha nossa, aquela aula que a gente. Quando eu falo aulinha, eu falo de uma forma seguinte, aquela aula sem estrutura, dentro de uma escola sem internet, sem laboratório, pô, sem apoio de uma coordenação ativa, sem um apoio de um articulador ativo. Então, o que a gente faz? Só nós, é nós e mais ninguém, tá? Tudo bem? Então a gente vai tentar, na verdade, pensar diferenciado. Outra, nós não temos dinheiro para comprar nada, pedir para a escola muitas vezes não tem material, onde se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente faz do nosso próprio bolso, tá? Então é complicado, mas mesmo assim, nós não podemos cair no marasmo. Mesmo assim, nós não podemos fazer igual, tá? Então eu acho que é isso. E eu acho que vocês estão indo para o mestrado, daqui é um passo para o mestrado, é um passo para um doutorado. Então, vocês vão ter que ter uma visão melhor, tá? Podemos criticar, podemos falar, podemos reclamar, podemos não ver nossa situação, tá? Tem escolas que vocês estão numa maravilha, tá? Tem espaço, mas tem outros que não, tudo bem? Então, mais ou menos é isso, tá? Agradeço a presença de todos. Vamos ter uma aula, depois eu vou apresentar a coisa. Mas vocês vão entender que, por orientação do professor João, coordenador, a gente vai ter que associar um pouco a disciplina, essa prática, com a questão do TCC de vocês. Nós não vamos poder fazer coisas distantes, tá? Se
na verdade, essa minha prática ajudar no TCC de vocês, melhor ainda, tá? Porque há uma dificuldade muito grande depois de começar a escrever e mostrar, na verdade, registro para o TCC, tá? Então, o João pediu para que a gente fizesse um linkamento, um entrosamento, um entrelaçamento, tá? Entre as disciplinas e a questão do TCC, para que vocês tenham, na verdade, menos dificuldade, tá? De escrever e de registrar o TCC de vocês. Então, essa também é uma oportunidade. Claro, quem conseguir enxergar as duas coisas seria interessante, tá legal? Mas vamos lá, vamos devagar, vamos sempre passo a passo e vamos ter. Só um detalhe que eu gostaria de deixar bem claro: nós vamos ter aula simples hoje, dia 6, na semana que vem, dia 13, tá? E nós só teríamos aula dia 30, tá? Então nós vamos ter um espaço muito grande para fazer essa atividade, tá? Vai ter um intervalo de uma semana e a nossa última aula síncrona vai ser no dia 30. Já, tá? Com o trabalho, com a prática, mas a gente vai explicar direitinho, não fique com medo, não vai ter nada de dificuldade. Apenas eu só estou adiantando que vai ter uma prática, tá? Deixa eu então fazer a apresentação aqui, tá? Da nossa aula de hoje. Vocês estão vendo a aula, por favor? Que agora eu não consigo ver mais nada, não consigo ver vocês. Vocês estão vendo a aula? Sim, Sim, professor, Então vamos lá. estamos. Olha, moçada, não precisa copiar, que tudo vai ser colocado lá no ambiente de vocês, tá legal? Tanto a gravação dessa aula, como essa aula também, esse PowerPoint, tá? Vai ser colocado lá direitinho para vocês, que também serve como material de apoio para vocês, tá? Então vamos lá, tá? Nós estamos na nossa primeira, tá? Nossa primeira aula síncrona da a disciplina é Prática e Experimento no Ensino de Ciência e Matemática. Eu vou pedir desculpa para vocês e a Edjane vai ajudar vocês na prática das ciências, tá? Tá legal? E eu vou ficar um pouco com o olhar mais forte com a matemática, que é minha praia. Não vou negar para vocês que a matemática é a minha praia, entendeu? E a Edjane vai ficar, na verdade, vai cooperar com vocês, quem tem alguma dúvida, algum projeto em cima da questão da ciência. A matemática manda para mim que a gente tenta ajudar e tenta, na verdade, eh, dar um apoio maior, tá? Então vamos lá. O plano de ensino, que é a nossa ementa, entendeu? Eu não tenho como fugir dessa ementa, apesar que essa ementa está bem pequena. Essa ementa, na verdade, eu acho que ela vai ser refeita, tá? Tudo bem, para a próxima turma, que já está para vir, entendeu? Dessa pós-graduação. Então a gente vai tentar melhorar essa ementa, que foi a primeira, e como vocês é a segunda turma, né? Ainda não melhoraram ainda, mas é uma sugestão minha de melhorar essa ementa para que a gente dê uma ampliada e melhore essa questão da experimentação, tá? Diferentes modalidades de experimentação, para ciência e matemática. Outro tópico é estratégicas teóricas e metodológicas para a implantação do uso do laboratório, que é a grande questão, usar laboratório. Muitas escolas têm só pode ter até o laboratório, mas não tem equipamento, não tem. Quando eu falo laboratório, pode ser um laboratório de informática, pode ser um laboratório de biologia, de ciências, tá? Então, o de tecnologia, o que é o laboratório, né, de computadores, na verdade, poucas escolas têm. E quando tem, não funciona muitas das coisas. Tá? E o laboratório de ciência é que é mais complicado em muitas das escolas. Tá? E a produção de materiais didáticos para a proposição, desenho, experimentação. Tá? Então, na verdade, é fazer, tá? Não fazer somente teoria, não ensinar somente conceito científico. Eu acho que a BNCC, a LDB e outras que vêm aí, outras normativas que nós temos, ela fala muito dessa composição teoria e prática, tá? Então,
Quando a gente experimenta, quando a gente pratica, a gente pega essa união, esse entrelaço entre teoria, não fica só na teoria e mostra um pouco a prática. Ou mostra uma forma didática, não precisa através de, mas de uma forma lúdica, de uma forma significativa, ensinar de uma forma diferente, tá? Esse aí é o objetivo, eu acho que eu já mostrei para vocês esse objetivo, entendeu? Para vocês, tá? Que na verdade é esse enfrentamento da realidade. Nós temos uma realidade diferente em nossas escolas, tá? É muito bonito falar em educação, falar muito falo, mas a nossa realidade ainda continua muito ruim, tá? Mesmo nessa educação contemporânea atual, do mundo tecnológico, do mundo pós-moderno, disso tudo, a gente tem dificuldade muito em nossas escolas, tá legal? De, é por isso que a escola, o muro da escola está muito ainda, do muro para dentro, ainda está muito ainda distante do mundo, do muro da escola para fora, né? Então, a escola, apesar de ser um lugar seguro, tal, onde os pais colocam ainda, e na escola, ele não é um lugar seguro, né? Meu filho está na escola, tá? Mas ainda não se dá ainda o valor devido para que as atividades, para que uma prática, para que uma aula seja realmente feita, tá? De acordo com tudo que está escrito para nós, entendeu? Tá? Então, mas mesmo assim temos que fazer, tá? Não adianta a gente ficar reclamando já era, tá? Mas a gente estuda, a gente se capacita para quê? Para melhorar alguma coisa que a gente está fazendo, tá? Então essa é a ideia, tá legal? Outra, objetivo específico. Antes de falar de objetivo específico, eu gosto muito de mencionar isso, é a importância disso, dos objetivos específicos dentro de um trabalho científico, dentro de qualquer composição científica. Um objetivo específico, muitos alunos acham que é igual aquele lance do plano de aula. Vamos fazer plano de aula? Aí bota objetivo geral, aí só joga aqueles objetivos específicos sem finalidade nenhuma, nem entende por que se coloca objetivo específico. O objetivo específico é a essência do qualquer trabalho científico, de qualquer ação pedagógica, porque é através dos objetivos específicos que você vai, na conclusão, lá no final, dizer: eu executei isso, era isso que eu queria, eu fiz isso. Então, aqui a gente está tentando. Não sei se vocês vão terminar minha disciplina e falar assim, ó, pô, professor, aqueles objetivos específicos que o senhor colocou lá, o senhor não fez nada, não, hein? Não sei. Então, vamos tentar lá no final, depois vocês me dizem se realmente a gente conseguiu, pelo menos, fazer alguma coisa. O meu objetivo dessa disciplina, lá na frente, lá no final, é formar especialistas, que são vocês, na área de ciência, garantindo aprendizagem, ética e cidadania. A grande questão, na verdade, é não só garantir a aprendizagem de vocês, mas que vocês sejam éticos no que fazem. E que, na verdade, vocês trabalhem para fazer cidadãos, tá? Formar cidadãos que estudem, olhando, assim, pelo menos relacionando com a sua vivência, relacionando com o seu meio social. Tentar fazer algum experimento que traga, na verdade, a comunidade para dentro, ou que vocês trabalhem com o aluno com um olhar diferenciado. Incentivar, isso é básico, né? Isso é questão de BNCC e tal. Incentivar a pesquisa com ferramentas para qualificação docente e melhoria do seu ensino. Então, queria que vocês lá na frente terminassem e olhassem a disciplina, olhassem o seu fazer docente, a sua docência de forma diferenciada. E aprofundar os conhecimentos teóricos e metodológicos, tá? Para que vocês tenham, na verdade, condições de fazer projetos educativos, ações educativas. Eu aposto muito na questão dos projetos, moçada. É uma metodologia ativa. Eu acho que trabalhar por projeto é muito interessante, tá? Eu já falei para vocês uma coisa.
tá? Vygotsky fala disso, de você trabalhar com os pares, tá entendendo? De você interagir. Então, eu acho que, na verdade, eu acho muito interessante a questão da monitoria. Por que não fazer monitoria em qualquer disciplina, não só em matemática? Por que não dar ao aluno essa oportunidade de ele trabalhar, de ele poder, na verdade, ajudar os alunos que têm um troço e tentar melhorar a sala de aula, tá? Não sei, eu trabalho muito com uma ideia. Nossa, vai ser processual, aquela coisa, vai ser contínuo, a gente vai ver várias atividades, entendeu? Cada ferramenta no Moodle, no Ava, ele na verdade tem uma finalidade. Eu gosto muito do fórum, não vou negar para vocês, tá entendendo? Mas a gente vai trabalhar algumas ferramentas como fórum, glossário, tarefa, tá? A gente vai tentar colocar isso aí, tá? Isso aí já tem aula síncrona, aula dialogada e colaborativa, tá? Tá legal? E vamos tentar trabalhar. Nossa primeira semana, vamos diferente modalidade. Quem já abriu o lance vai entender que a gente vai falar das modalidades de experimentação, tá? Quais são essas modalidades, tá? Modalidade virtual, modalidade real. Você pode interligar essas duas modalidades, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, nossa primeira semana de estudo é isso, tá? Então, como eu já falei para vocês, moçada, falar em experimentação, na verdade, é falar, na verdade, de você botar o aluno também como sujeito, tá? Como, na verdade, você colocar ele, na verdade, com o olhar de uma prática, fazer um trabalho mais prático. Não é só ensinar, moçada. Não é só colocar, escrever no quadro, mostrar o livro didático. Muitas vezes o livro didático, na verdade, ele pode até vir colocando atividades assim meio prática tal, mas tem que ter a sua didática, tem que ter material onde o aluno possa ver, enxergar, associar com o cotidiano dele, tá? Então, a participação do aluno, não adianta eu pegar um livro e ter lá uma prática e eu só ficar lendo para o aluno. Se eu não pego material descartável, algum outro material, se eu não trago alguma coisa, aí é essa coisa que eu vou tentar. Eu sei, moçada, não vão ficar falando assim para mim, pô, professor, como é que eu vou fazer isso? Minha escola não tem nada, não tem laboratório, não tem apoio, não tem material. Eu sei disso, minha escola não tem internet, minha escola não tem internet, moçada. Minha escola não tem internet. Como é que consegue se fazer algo sem internet? Tá? Quando você tem essa questão, tanto que fala a questão tecnológica, apesar que a escola hoje, com essa questão do não celular, que não vou abrir essa discussão aqui, mas para mim foi muito bom. Eu acho que a interação aluno-professor, aluno-conteúdo, aluno-conteúdo, aluno, eu acho que melhorou bastante com essa questão do não celular, tá? Dessa proibição do não celular. Agora, na minha escola, o celular pode ser usado de forma pedagógica, né? Foi proibido o uso do manuseio da questão de tecnologia, fone, essas coisas. Mas se o professor quiser, na minha escola, não sei a escola de vocês, mas na minha escola, se o professor quiser trabalhar e planejar uma atividade que tem que ser planejada, pode ser feito, sem problema nenhum, tá? Tá legal? Então, então, a questão tecnológica ela não ficou afastada da escola depois dessa lei federal da questão do celular, tá? Então, é uma questão de planejamento e a gente atuar, tá? Mas nós podemos usar. A questão da ciência, pô, é muito interessante. Se vocês, sabe, tem vários mecanismos, tem várias práticas, tem a questão da questão de medir a água, como, na verdade, é metro cúbico. Eu não entendo ainda a gente dentro de uma sala de aula, lecionando matemática, e não falar para o nosso aluno que ele está dentro de um paralelepípedo. Que é um paralelepípedo, moçada? A gente vive dentro de paralelepípedos. Eu vivo dentro do paralelepípedo.
Se a gente olhar um pouquinho assim, tratar um pouco legal assim, a gente vai ver que até um ônibus é um paralelepípedo. Até um ônibus, aqueles anos para ir para a escola, voltar, muitos têm um ônibus, é um paralelepípedo. Teoricamente, uma caixa de sapato. Então, é esse olhar diferente, é essa coisa didática, é essa maneira que a gente pode, na verdade, ter, na verdade, algumas teorias, alguns termos científicos, alguns conteúdos, algumas figuras, a gente pode demonstrar. Então, é isso que a gente está querendo. Diferentes modalidades de experimentação podem ser utilizadas para atender diversas necessidades pedagógicas. Aí vem o planejamento. Eu sei que, na verdade, é difícil na nossa escola a gente conversar até com nossos colegas da mesma área. Os professores de matemática é difícil conversar. Apesar que hoje tem aquele HTPC, H não sei o quê, tá entendendo? Mas a gente não conversa muito, tá? Não há uma interação. Essa é, tá? Então cada um é consigo e vão embora. Então, as diferentes modalidades de experimentação de ciência envolvem abordagens que permitem o aluno aprender por meio da prática. Isso é prático, moçada, tá? Como a gente, na verdade, botar. Tipo assim, a gente fala assim, quem dá aula para ensino infantil, né? Quem dá aula até 3 anos, né? Que é a creche, ou dá aula para segunda infância, né? Que é de 3 a 5 anos, aprende que você não tem que ter aquele trabalho pedagógico, muito que é errado, né? Trabalhar pedagogicamente, ensinar o aluno a contar, a ler, essa coisa. Não, o aluno tem que experimentar, ele tem que tocar, ele tem que se envolver, ele tem que trazer o que ele traz de casa, ele tem que. Então, o professor tem que muito trabalhar com esse lado lúdico do aluno, imaginário do aluno. Claro que depois do quinto ano, né? Aí já é diferente, tá? Aí ele já trabalha com um contexto mais questão pedagógica mesmo, dividida em áreas, essa coisa, né? Mas mesmo assim nós deveríamos trabalhar mais a prática com o aluno. Torna o ensino mais dinâmico, logicamente, né? Você trazer uma coisa diferente, o aluno só o aluno vê você com garrafa PET na mão, com tampinha na mão, com alguma coisa na mão, tá? Na verdade, isso aí, até com uma geladeira velha, tá? Isso aí, tá? E tentar ensinar o que acontece dentro de uma geladeira, porque as verduras ficam embaixo, porque, poxa, é interessantíssimo, tá? É transformar algumas coisas que são teorias, conceitos científicos, em prática, tá? Você torna mais vai incentivando a curiosidade e a construção ativa do conhecimento. Moçada, eu estou ensinando equação do segundo grau, tá? Minha escola está um pouco atrasada, eu ainda estou no nono ano ainda, dando aula de equação de segundo grau. Poxa, eu não consigo ensinar uma equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, se antes ensinar que a raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Alguém sabe aqui me responder? Quanto é a raiz quadrada de 4? Como raiz? Dois. 2? Dois. Eu acho que é 2. Então quanto é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9, 3. Eu já te dava, eu falava para você que você está errada no nono ano. Raiz quadrada de 3. Não, é porque, entendendo, é o seguinte, uma coisa é você, na verdade, desenvolver uma expressão, um cálculo matemático. Outra coisa é você transformar isso em uma equação em raízes. A raiz quadrada de 4, na verdade, é mais ou menos 2. Ela tem duas respostas. Por quê? Na verdade, o que é uma raiz quadrada? É o inverso de uma potenciação. Vocês têm que entender que quando você entra na escola, a primeira coisa que tu aprende é somar. Logicamente, você está andando para frente. Matemática é vida, vida, vida. Se você aprende a andar para frente, logicamente você tem que aprender a andar para trás. Então, logicamente, qual é a segunda operação que tu aprende? Subtração.
Depois você aprende a andar mais um pouco mais rápido para frente, que é a multiplicação. Mas aí eu tenho que andar um pouco mais rápido para trás, voltar mais rápido, que é a divisão. E, logicamente, quando você chega no nono ano, oitavo ano, você aprende a potenciação, que é dobrar, e, logicamente, a radiciação, que é o inverso. Se você anda para frente, quando você chega na universidade, você aprende a derivar e integrar. São operações inversas. Ninguém na escola aprendeu subtrair antes de somar. Ninguém aprendeu na escola a dividir, não, desculpa, a dividir antes de multiplicar. Existe uma lógica para tudo isso. Então vamos lá. A raiz quadrada de 4, ela teoricamente ela tem duas raízes. Ela tem duas respostas, duas soluções. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. E menos 2 vezes menos 2, que quando é negativo entre parênteses, também vai dar 4, porque menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. É por isso que na fórmula de Bhaskara tem mais ou menos, você tem Stirling e Stirling. Aí o aluno fala assim, pô, Stirling, moçada, eu vou botar Alan 1, Alan 2, a mesma coisa, tanto faz, eu boto Stirling, eu boto qualquer coisa que eu quiser. Porque um pega o mais e o outro pega o menos. É porque dentro da fórmula de Bhaskara você tem uma raiz quadrada. Por isso que você tem duas respostas. Se o aluno souber isso antes, uma prática antes, que ele puder entender o que é número negativo, o que é e positivo, aí fica mais fácil. Mas tudo bem, vamos lá que isso aí não é minha aula, não estou dando aula de matemática. Aí eu me empolgo e vamos embora, entendeu? Tá? Então, as diferentes modalidades de ensino são estratégias que permitem explorar conceitos de forma prática e contextualizada e significativa. Não adianta você ensinar coisa contextualizada somente, porque isso está na vivência do aluno, isso está no dia a dia do... Mas será que isso é significativo para ele? Que tem que estar significativo, moçada. Ele só vai guardar, nós só vamos guardar coisa que a gente nos interessa, de verdade, tá? Não adianta, tá? Não adianta. Se eu aprender, pode ser até contextualizado, como eu acabei de ensinar e falar para vocês a questão da raiz quadrada. Mas isso aí não tem significado para vocês não estão nem aí, vocês esquecem amanhã. Daqui a um tempo vocês já esquecem. Então tem que unir, você tem que aquele lance do teu planejamento, tá? Vou fazer algo, isso é legal, isso está dentro, o aluno precisa, tal, mas tem significado. Isso vai ser legal. Então vamos tentar, tá? Então, a primeira coisa que nós temos, na verdade, é a experimentação real. É aquilo que vocês, na verdade, trazem material concreto, que vocês aprendem mesmo, tá? Que o aluno olha, que o aluno manipula, que o aluno pega, tá entendendo? Então, é isso, tá? A vantagem que, na verdade, desenvolve habilidade motora e cognitiva, né? Tá legal? Do modo como ele vai aprender, o que ele está tendo para aprender. E pode existir o que é que nem sempre, na verdade, os recursos são sempre disponíveis. É aquele lance que eu falo para vocês. Não adianta você planejar uma aula, você ter um conteúdo científico, no caso de ciência, você precisar de um material, de um equipamento para poder, na verdade, demonstrar essa prática, esse conceito científico, se a escola não tem como fornecer, se você não tem como trazer, tá entendendo? Se é uma coisa muito difícil, fica difícil. Aí a coisa fica só na teoria ou no desenho. Apesar que hoje, rapaz, tem um lance lá que hoje você vê aqueles corpos humanos. Hoje, antigamente, o corpo humano vinha só uma coisa só, né? Um modelo. Parece aquele lance de roupa, né? Que bota na loja, né? Hoje já vem um coração separado, isso separado, pulmão. Então, se um professor, se ele consegue, na verdade, manipular aquilo,
tá entendendo? Dá até na mão do próprio aluno. Ou, na verdade, o professor que tem habilidade, que não é meu caso, entendeu? De construir as figuras geométricas, tá? Geométrica legal, ele construir um cubo, construir um paralelepípedo, construir através de palitos, de coisa, e botar o aluno para, na verdade, manusear. Muito legal isso aí, ele entender. Moçada, não esqueça, quem dá aula de matemática, coloque para o seu aluno o tempo todo. Estamos dentro de um paralelepípedo. A sala de aula é um paralelepípedo. É uma caixa de sapato. O que é um paralelepípedo? Uma caixa de sapato. Formada, na verdade, por retângulos. É ou não é? Se a gente olhar direitinho, nosso quarto é um paralelepípedo, nossa casa é um paralelepípedo, nossa sala é um paralelepípedo, tudo é um paralelepípedo, moçada. Aí quando chega numa questão do aluno no Enem, no IFAL, aí, ou num troço, cai paralelepípedo, o aluno não sabe definir o que é um paralelepípedo, ou acha a palavra muito difícil, ou pensa que é só aquela pedra que tem no chão, na calçada. Se a gente olhar aquela pedra ali e olhar para um ônibus, é quase a mesma coisa, né? Mas tudo bem, mas vamos lá, vamos continuar. Pois, se o aluno, no imaginário dele, ele começar a entender, vai. Então tá aí, alguma coisa, você trazer vinagre, você trazer bicarbonato, tá entendendo? Você tentar fazer uma questão dentro da sala de aula, de forma segura, de forma que todo fazer esses sólidos, na verdade, né, geométricos, tá, com papel, e demonstrar volume e área. Moçada, eu dentro de uma sala de aula, eu estou dentro de um volume. Todos os, opa, desculpa, todos nós estamos dentro de um volume na sala de aula. Para entender o que é volume, entender a questão do elevado ao cubo, tá? Aí, por que área elevada ao quadrado? Porque é, volume elevado ao cubo? Porque uma distância, um comprimento é elevado a um? Então, são certas coisas que você, dentro de sala ou fora de sala de aula, você andando com a sua turma, você tem como desenvolver isso. É claro que é difícil. Nossas turmas hoje são heterogêneas, nossa turma bagunça pra caramba, é complicado. Eu entendo vocês pra caramba, não é fácil trabalhar hoje na sala de aula. Virtual. Aí tem um lado da coisa, né? Rapaz, se brincadeira, vamos imaginar uma coisa. Se todas as nossas salas tivessem um data show, mas não é aquele data show que a gente tem que pegar na sala e montar, não. Se todas as salas, como todas as universidades têm, quando você chega para dar aula, já tem um data show na parede, dentro de uma gaiola, projetado na parede. Ou você tem uma televisão grande hoje, né? Que a maioria agora trocaram o data show por televisão, e você tem uma televisão. Tá entendendo? Onde você pode colocar um pendrive, onde você tem uma internet boa e você pode, na verdade, fazer uma reprodução de uma simulação de alguma coisa, tá? De você estar ensinando, não sei, o aparelho respiratório, e hoje você tem na internet condições de você, pô, em 3D, você mostrar a coisa, mostrar todos os, tá? Todo o sistema, tudo a coisa. Pô, moçada. Olha, se a gente tivesse essa condição, coisa que a gente não tem, tá entendendo? Que a gente tem que fazer o quê? Na verdade, tirar a cópia, tirar xerox, tentar botar no quadro, tá? Tentar montar alguma coisa. Isso aí é com vocês, quem tem a sua área, tenta, né? Então, as vantagens permitem experimentar conceitos complexos, que é o que eu estou falando, coisa complexa, tá? Que naturalmente a gente não pode construir nem ver dentro de sala de aula, entendeu? O microscópio, já pensou se vocês pudessem ter um acesso ao microscópio? Tá entendendo? Tá? Não sei. Poxa, eu acho que o pessoal de ciência ia ter uma evolução grande pra caramba.
E aí tem a questão o que os desafios são o quê? A infraestrutura, a tecnologia, a internet, né? Tá? E as habilidades digitais. Também vem um lado também nós de professores, que muitos professores, muitos colegas nossos também têm uma dificuldade, né? A pandemia, eu acho que a pandemia veio e ela deixou algo muito legal para a gente, tá? Edjane, por favor, senão eu vou falar muito, Edjane, não me deixa passar mais de 9h50, não, tá? Quando for nove h Tá, 50 tu tá me bom, fala, porque combinado. senão eu vou ficar falando aqui a manhã toda, entendeu? Não deixa eu falar muito, não, Combinado. tá? Me para 9h50 para eu terminar, porque eu quero ir para o ambiente, tá? Tá certo. Tá, combinado. Tá, obrigado. É, tá? Temos a questão. A pandemia, quem estava na pandemia viu. Foi assim no tapa. Quem não sabia teve que aprender. Tá entendendo? Teve que começar a correr atrás, aprender com os filhos, com o troço, com isso, com aquilo. Aprender alguma coisa, acho que não vamos falar da coisa horrível que foi a pandemia, mas para nós na educação, olha só, não mite aqui, moçada. É pandemia, moçada. Quem é que falava de videoconferência? A gente achava que isso aqui era um absurdo. Hoje qualquer coisa é videoconferência. O nego faz até aniversário em videoconferência. Vou fazer meu aniversário, bota na videoconferência e bota para todo mundo. Muita gente fazendo aniversário, não precisa nem viajar mais. Poxa, moçada, isso é pandemia, tá? As reuniões hoje, tudo virado videoconferência, Meet. Complicado. Teve um lado bom, né? Tá? Vamos lá. Tá? Experimentação virtual, simulação, tá? SBET, exploração de circuito elétrico, fenômenos químicos, entendeu? GeoGebra, para quem está em matemática, isso é muito legal, né? Ele não só simula, mas ele também mostra uma prática, ele mostra a evolução de gráficos, entendeu? Na hora que você fica dando a questão de função do primeiro grau, função do segundo grau, é muito interessante isso aqui, tá entendendo? E outras, tá? E tem, na verdade, a questão investigativa. Isso é mais difícil, entendeu? Tá? Que seria a BNCC. A BNCC traz essa metodologia ativa que é a resolução de problema, que hoje os livros didáticos é tudo em cima de resolução de problema, tá? Mas o que falta, na verdade, é a gente tornar essa resolução de problemas uma forma de incentivar, de colocar o aluno crítico, de colocar o aluno participando do problema, de colocar o aluno para enxergar, na verdade, a solução, entender a solução, não só falar que deu 10, não só falar que deu 2,5, não só falar o resultado. Poxa, ontem mesmo eu fiz uma prova no nono ano, tá? Eu estava, como eu falei para você, eu estou trabalhando em equação de segundo grau, então eu coloquei aqui lance de fazer os coeficientes A, B e C, porque para resolver a equação de segundo grau, primeiro a gente tem que saber definir realmente os coeficientes A, B, C. Porque se não souber definir A, B, C, eles vão usar a fórmula e não vão conseguir fazer nada, tá? O pessoal de ciências deve estar meio perdido isso aí. Mas eu não vou falar matemática não, tá? Mas eu vou tentar falar menos matemática para voltar. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei a prova, que eu faço isso sempre, e resolvo a prova. Na minha escola, uma coisa legal, eles botaram em cada porta de sala de aula aquele lance de aviso colado na parede que você bota por dentro e tal, entendeu? Aí eu coloco minha prova ali para o aluno. Aí todo mundo terminava a prova, saía e olhava se a prova. Mas o que me dá mais raiva, isso eu já estou trabalhando há um tempão e são poucos que fazem, o aluno sai, ele não quer saber o que ele errou. Porque eu não boto gabarito, eu boto a resolução, ainda coloco, para igualar a zero, tem que passar para o primeiro membro, aquela coisa todinha, somar termos semelhantes. Pô, aí eu tento colocar direitinho, botar. Ele não, ele só está preocupado com o resultado.
Ele não quer criticar, ele não quer, na verdade, entender, ele não quer, poxa, estou errando isso, estou errando aquilo, ó, pô, vacilei aqui, vacilei. Não, ele só quer, na verdade, ver o resultado. Aí me quebra. Mas isso aí a gente tenta desenvolver, é uma lavagem cerebral, a gente não pode jogar toalha. Eu vou tentando. Uma hora eu consigo que um, dois, três, quatro, cinco alunos realmente olhem e falem, poxa, professor, errei aqui. Ó. Pô, quando o aluno fala, errei aqui, pô, moçada, ó, eu já fico legal, tá? Então é isso, é desenvolver, na verdade, a questão crítica do aluno. Outra coisa, moçada, deixa eu falar uma experiência agora para todos. Olha, isso é meu. Se alguém perguntar aí, se alguém conhecer aqui Maceió, se alguém vier em Maceió e for na escola Padre Pim, perguntar pelo professor Alain, tá? Que é a escola do município, vocês podem entender. Eu, eu tenho uma metodologia. Eu tenho até um artigo, acho que eu já falei para vocês. Quem quiser, olha aí, a metodologia do nono ano. é, é, olhar, ver e olhar, tá? Olhar, escutar, desculpa. Olhar e escutar. E não copiar. Enquanto eu estou dando aula, eu não deixo o aluno copiar. Aí você vai falar, mas professor, mas copiar é importante, claro, muito importante. Copiar fortalece o aprendizado. Mas, moçada, enquanto você está explicando como você vai construir no aluno, professor, não estou entendendo. Professor, não estou. Só podia explicar de forma diferente. Professor, por que deu isso? Professor, por quê? Se o aluno só, se ele estiver me acompanhando o meu raciocínio. Então, é claro que isso demora muito tempo, tá, moçada? Não vai falar assim, ah, você consegue. Não, é porque, como eu sou da aula para nono ano, os alunos do oitavo ano já chegam, eles, dentro da escola, eles percebem, eles conversam entre eles, então eles já sabem a metodologia. Então, é o seguinte, o aluno não copia. Enquanto eu estiver explicando. Depois que eu parar de explicar, claro que eu deixo eles copiarem, é lógico, né? Tá, agora até melhorou, porque antes tinha aquela história de tirar foto, né? Mas hoje não tem mais foto, não pode usar celular. Então agora eles têm que copiar e foi até bom, porque agora fortalece o aprendizado deles copiando. Tá? E até copiam coisas que eles estão entendendo. Que a pior coisa é copiar coisa, você jogar um montão de conteúdo, seja em ciência, jogar um montão de conteúdo, o aluno copiar uma coisa que ele não entende. Agora, depois que ele entende, fica até mais fácil. Até mais fácil ele te perguntar. Até ver o teu próprio erro, né? Aí você fica mais à mercê do teu próprio erro, que o aluno pode chegar e falar, professor, só botou menos aqui, não é menos, tá? Então é isso, moçada. Então, tente fazer uma aula diferente, tá? De forma diferente, usando metodologia diferente. Veja como vocês conseguem, tá? Essa troca de experiência que é legal, tá? Então vamos lá, tá? E o desafio é planejamento, porque aí dá planejamento, entendeu? Você para investigar, para você resolver, para você planejar algo realmente, tem que ser planejado. Você não pode fazer de qualquer jeito. E outra, moçada, entendam o seguinte, hein? Esse planejamento não é para fazer uma atividade igual para todos. Existe uma diferença de uma atividade que seja igual e equitativa. Uma atividade equitativa, uma atividade é a que seja igual, mas que todos tenham a mesma condição de aprendizagem. Nossa sala, ela é eclética. Temos alunos ruins, alunos com dificuldade, alunos com dúvida e alunos que estão mais avançados. Então, nós temos que fazer uma atividade que seja que todos tenham a mesma condição de fazer. Não adianta a gente fazer uma atividade só para aqueles que têm um entendimento ou aqueles que têm dúvida, mas têm um pouco de entendimento. O restante fica tudo na pior. Ah, mas a minha atividade é para todos. É igual para todos. Não, não é igual para todos. É igual que essa prova. Essa prova não pode ser igual para todos. Tá? Então, temos que também olhar. Uma turma é diferente da outra. Tenho quatro turmas de nono ano. Minhas turmas são diferentes.
Eu até tenho duas turmas iguais, com o mesmo nível, entendeu? Mas eu tenho as outras duas que não estão num nível muito iguais com as outras, não, tá? Mas vamos lá. A investigativa, investigar como a luz afeta o crescimento de plantas. Isso aí vocês em ciência, vocês fazem muito isso, né? Professor 9h50. Não, não é não. 9h50. Não é não. É, Ih, 9h50. caramba! Eita, pô, tô te falando que eu falo muito. Ó, interdisciplinar, vocês já sabem, vocês fazerem tanto, vocês unirem, na verdade, tá? A questão virtual e a questão real, vocês conseguirem associar atividades que vocês possam fazer, aí requer coordenação, diferente área de ensino. Moçada, cuidado que essa interdisciplinar, a gente não conversa nem com nossos colegas, quanto mais conversar com áreas diferentes, né? É difícil, né? Apesar dos HTPC que foram feitos para isso, HTPI, tem uns lances aí todinho, a gente nem conversa muito com eles, né? Mas seria interessante a gente conversar dependendo da nossa atividade, né? Tá? Então, poxa, eu tenho aqui. Olha, moçada, eu já falei para vocês, real e virtual, essa união de real e virtual, tá? Contextualizando o experimento, entendeu? Articular. Todo esse material, vocês falam assim, professor, porque eu só encho muitos slides. Olha, se vocês forem apresentar TCC, quem for meu aluno já vai, eu vou dizendo uma coisa, e a Elijane também. Não existe slide desse jeito. Só que eu vou ser sincero com vocês, esses slides também servem como material de apoio. Por isso que eles estão cheios. Por isso que eu não boto só teoria, contextualizando o experimento, relacionando todas as modalidades com a situação do cotidiano. Aí eu tenho que botar um exemplo. Não adianta eu botar só o que eu quero falar e não botar o exemplo. Porque aí o aluno que vai querer ler isso aí depois vai falar, poxa, o que quer dizer isso aí? Então, então eu tenho muito essa questão, eu encho esses slides, mas com a intenção, como material de apoio, mas não como uma questão de você. Porque se eu fosse dar aula, na verdade, eu dar uma palestra, eu só botava três, contextualizando o experimento, articulando, eu só botava os tópicos. E depois você desenvolveria os tópicos, tá? Deixa uma coisa bem clara para vocês, benefício, tá? Vamos lá. Moçada, vamos diversificar, moçada. Vamos tentar, na verdade, a gente vai tentar nessas aulas, tá? Nessa disciplina, colocar um olhar para vocês, um olhar que vocês tentem fazer uma aula um pouco diferenciada. E que vocês construam também uma didática diferenciada, que mostre ao seu aluno uma forma diferente de aprender. E que me traga, na verdade, mais um aprendizado mais consistente, mais solidificado, mais sólido para o seu aluno. Vamos tentar conversar entre nós, jogar experiências, jogar, na verdade, formas de fazer, tá? Tudo bem? Olha, eu gostei de um professor lá que ele viu meu lance de monitoria que eu tenho na escola, que eu tenho há vários anos, uma questão de monitoria, que os meus monitores eu dou ponto para ele. Sabe o que o professor fez? Ele não fez monitoria diretamente. Ele dividiu os alunos, assim, dificuldade dos alunos bons, e juntou eles em dupla. Olha que coisa legal. Ele pegou, primeiro chamou os alunos bons, vou chamar de bons, né? Os que estão entendendo a matemática, tá? Perguntou se eles queriam ensinar para aqueles alunos que tinham dificuldade. Mas, mas ele não uniu eles. Ele chamou os alunos com dificuldade e com o nome deles juntou um com o outro com afinidade. Porque não adianta você professor, você ficar com fulano se eles não se gostam. Então ele fez uma coisa muito legal. Pô, eu achei legal a ideia dele. Foi o que ele falou para mim, professor. Eu juntei a automonitoria com uma forma diferente. Então o que ele fez? Ele pegou o aluno com dificuldade falando: você quer estudar com ele? Você quer estudar com qual deles? Ah, quero ele. Então a partir de hoje você senta do lado dele na minha aula. Então ele fez dentro da sala de aula duplas. Tá entendendo? Tá? É claro que tem alguns alunos que não foram escolhidos, porque ninguém não tinha afinidade. Tá? E teve um caso aí, eu perguntei para ele se um aluno escolher mais de um. Aí depende do aluno que quer ensinar, se ele vai ensinar dois alunos, mas não mais do que dois.
Foi legal, a metodologia dele foi muito legal, tá? E a aula dele ficou mais prática, porque há discussão entre eles dentro de sala de aula. Aí é legal. Eu até um dia olhei e vi que eles estavam discutindo. É como eles sentando juntos discutindo. Muito legal, tá? Dou uma sugestão, tá? Uma bacana, um lance desse que a gente pode mudar o nosso, tá? E antes disso, é aquele lance de formação continuada, é o que vocês estão fazendo, é o que vocês vão ter que fazer, é o que vocês vão ter que fazer sempre, moçada, que é nunca parar de estudar e nunca ficar escutando um professor como eu ficar falando, e o outro falando, e o outro falando, e o outro falando, e você tentando formar um pouco o que você já entende, o que você já faz, e tentar fazer a sua ação, a sua docência, tá? Tudo bem? Tá? Obrigado, tá? Deixa eu ver aqui se tá. Moçada, agora deixa eu colocar de novo. Agora eu vou colocar um ambiente para nós, tá? Ih, já comi 6 minutos. Desculpa aí. Jani, vamos até 9h20, até 10h15, tá? 10h15 Certinho, você me diz para eu parar, tá? Que aqui vai ser mais rápido que a sua certinho. primeira semana. Todos estão vendo o ambiente? Sim. Tá. Então nós estamos no nosso Sim. ambiente, tá? Nossa primeira, tá? Tem minha cara aí, tem meu latte, tem a Edjane também, você já conhece, tem um latte da Edjane. Quem quiser olhar o currículo dela, entendeu? Para a gente botar uma coisa bem transparente. Desculpa aí, faltou um espaço aí, tá? Tem uma apresentação nossa aí para vocês, tá entendendo? Tá? Tem o dia da Edjane, que a Edjane tem aquela aula para tirar dúvida de vocês, que é questão. As minhas aulas, como eu coloquei para você, vai ser no dia. Vai ser dia 27, desculpa, eu falei errado. Tá? Vai ser dia 6, tá? Vai ser dia 13, que é sábado que vem, tá? E vai ser dia 27. Nós não teremos aula dia 20, tá? Tá? E seremos dia 27, que nós temos nossa última aula 5. Os avisos a gente coloca aqui, aí dá para todo mundo. Se vocês puderem colocar um pouco de vocês, tá entendendo? Aqui não vai valer ponto, mas seria interessante para eu relembrar de vocês quem é que está dentro da sala de aula, bem pequeno. Seria uma interessante, ó, deixa eu só colocar aqui, tá? Somente a formação acadêmica e o local de trabalho na educação que vocês estão fazendo, tá legal? Quem leciona matemática, só dizer se leciona matemática e ciência, entendeu? Bem pequeno já, o Ítalo já colocou, a Natália já colocou, o Leandro, então todos já colocaram aqui, eu só quero conhecer vocês por causa da atividade da terceira semana, tá legal? Tá? Vamos voltar, tá? Então aqui nós temos a equipe todinha da UAB, tá? Tudo bem? Eu esqueci de botar um e-mail aqui da coordenação, mas vocês devem ter, não há problema nenhum. Nessa primeira aqui é o semana, tá? Aí tem o que estava no nosso tá? Tem um plano da disciplina, um plano de tutoria geral, o plano de tutoria é próprio da Edjane, entendeu? Eu gosto de deixar a coisa, a ementa, entendeu? E as bibliografias, os livros que dão apoio, na verdade, à disciplina, tá? O PPC do curso, que quer conhecer o curso, tá? Aqui uma apresentação do curso de ciências, tossa, um pequeno detalhe, tá? E a matriz curricular de vocês, tá? Aqui tem nossa primeira semana, que é o que vai de hoje, vai até domingo da semana que vem, até as 23h59. Vocês já sabem, então, como vocês não são primeira turma, então eu coloco, não adianta querer falar algo sem explicar algo, moçada. Não adianta vocês quererem chegar dentro de uma sala de aula, eu vou falar de equação do primeiro grau, pomba, e começar a escrever equação do primeiro grau dentro da sala de aula, entendeu? Se o aluno não sabe nem o que é uma equação e nem o que é primeiro grau.
Poxa, não tem condições. Primeiro ele tem que entender o que é uma equação, tá? Que nada mais é do que um lado igual ao outro, que é uma igualdade, que é um equilíbrio. Uma equação é um equilíbrio. 3 mais 2 igual a 5. Eu vou equacionar e vou chegar numa resposta, certo? Um lado igual ao outro, mas tem que entender isso. Aí tem que ter a metodologia como você vai falar aí. Primeiro grau, porque eu só tenho uma solução. Você só tem uma variável, que essa variável só tem uma. X mais 3 igual a 5. Poxa, moçada, x mais 3 igual a 5. Tem um equilíbrio, um lado é igual ao outro. Quanto vale x? Só pode ser 2, porque 2 mais 3 vai dar 5. Só tem 2, não tem outro número que você soma 3 que vai dar 5. Então, aí é formas como você chega para o seu aluno, como você se aproxima dele, como você coloca o assunto. Eu não vou falar de temperatura se antes falar o que acontece na sala de aula. Que é calor, que é temperatura, qual é a diferença? Então, aí é como você chega. Agora, por favor, não fale, não comece a falar temperatura, que temos isso, temos aquilo, se na verdade você não definiu o que é temperatura. Estou dando um exemplo, tá? Pensei em temperatura agora, porque está meio calor aqui, onde eu estou, tá? Mas vamos lá, tá? Então, falamos sobre alguma coisa, e embaixo a gente escreve sobre esse algo, tá legal? Bota um vídeo, tá? Toda semana vai ter um fórum de dúvida. Eu já falei isso para vocês. Estou na outra disciplina. Toda semana tem um fórum de dúvida. Tá? Aqui vocês perguntam, na verdade, o que vocês quiserem. Ó, abre o tópico, tá? E coloca, professor, não estou entendendo a atividade. Professor, como se faz? Professor, e a gente, eu e a Dejane, a gente vai tentar olhar e responder a vocês, tá? Queiram elogiar, pô, elogio é bom, hein? Tá? Se quiser elogiar, a gente agradece, né, Djane, né? É bom pra caramba, né? Não é só Sim, reclamar, né? sim. Não vamos só reclamar a coisa, né? Ah, mas vamos também, tá? Mas vamos lá. É, então, nós temos aqui o fórum de dúvida, tá? Coloque aí o que vocês têm, tá? A dificuldade e tal, a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, tá? Tem um material de apoio. Nós temos quatro materiais de leitura, são pequenos, não são grandes, tá? Para que a gente introduza, na verdade, os assuntos da primeira semana, da primeira emenda, um pedaço da emenda que tem que ser dado na primeira semana. Temos que seguir a emenda do curso. Eu não posso fugir à emenda do curso. Claro que a gente não segue a emenda à risca. Vocês vão aprender isso. É igual os conteúdos do oitavo ano. Pô, se você conseguisse dar tudo do oitavo ano, pô, você bate palma, né? Agora, se você. Tá? Então, é igual uma ementa. Você não tem como você dar. Apesar que a ementa vem, tá, mais destrinchada. Mas você não dá tudo. Mas você tenta, na verdade, acompanhá-la, né? Porque esse foi o planejamento da disciplina. Eu irei colocar o PowerPoint aqui, o link dessa aula está aqui, eu vou botar a gravação aqui e vamos às atividades. Nós só temos duas atividades essa semana, tá? Essa semana, como eu estou conhecendo vocês, eu não podia entrar de sola, né? Ninguém vai entrar de sola nos alunos, senão os alunos não vão gostar e tal. Então vamos devagar, tá legal? Nossa primeira atividade da semana, para variar, é um fórum. Só que o fórum ele é diferenciado. É o mesmo, acho que vocês já fizeram. Ele tem os assuntos dessa semana, tá? Tudo bem? Tá? É para ser colocado de acordo com o material que vocês estudam, daqueles quatro materiais que vocês estudaram, tá legal? E outra coisa interessante, vocês têm que fazer para ganhar, na verdade, 70 pontos. Olha só como é que essa equipe está tão boazinha com vocês. Vocês vão ganhar 70 pontos se vocês fizerem três contribuições. Não é para fazer uma, são três. Tá entendendo? Vocês interagirem duas vezes, contribuir duas vezes com algum assunto, um aluno pegando e outro contribuindo, e você comentando alguma coisa de outro aluno. Aí você fala, professor, não é meio
complicado entender contribuição e interação, que tudo é quase a mesma. Moçada, não importa, moçada, eu quero que vocês viajem 3 vezes dentro do fórum. Vamos deixar bem claro, tá? Quem tiver 2 vezes vai ser baixada a nota, quem tiver uma vez vai ser baixada a nota, e quem não tiver nenhuma não vai ter nota. Tá legal? Então eu acredito que tá bem escrito. E outra, só se pode fazer, por favor, eu só peço um favor para vocês. Só pode abrir um tópico. Quem abrir esse primeiro tópico aqui, ó, quem apertar aqui e abrir a primeira discussão, todos colocam respondendo um embaixo do outro. Não é para abrir mais de um tópico, por favor, moçada. Aí vocês perguntam, professor, por que isso? Porque se é um fórum, se é um movimento de interação, se um vai ler o que o outro vai colocar, se um vai contribuir em cima do outro, se um vai elogiar, ou um vai, não é criticar, mas discordar da opinião de outro, tá entendendo? Como é que ele vai fazer isso se abrir vários tópicos? Ele vai ficar olhando cada tópico para discutir? Até para ele vai ser trabalho. E o fórum é uma discussão, é uma interação conjunta, colaborativa. Então, um tópico, abriu um, os outros vão arrebentando um embaixo do outro. E até você que colocou ali, você quer saber se tua opinião foi contestada, se tua opinião foi, na verdade, elogiada, se tua opinião foi concordada por alguém ou não. Tá? Então, um tópico é aberto e só coloque dentro de um tópico. Tudo bem? Tá? Se eu abrir aqui e tiver mais de um tópico, eu vou eliminar o tópico. Vou deixar o tópico mais antigo. Tá? Por favor, moçada. É uma questão de metodologia, é uma questão de nós realmente fazermos algo que a gente tenha objetivo. Essa disciplina ela é prática, ela é discursiva. Não é teórico, tá? O fora é teórico, mas também não é tão teórico assim, né, moçada? É uma prática, é uma discussão. Discussão de experiências. E é isso que a gente quer. E, logicamente, se nós temos 70 pontos para o fórum, 30 pontos para o glossário. Só que o glossário, como vocês já sabem, são 3 participações também. Tem que ter 3 conceitos no mínimo. Professor, posso botar mais? Pode, sem problema nenhum. Como no fórum, você pode participar 4, 5, 10 vezes. Eu só não vou poder dar uma nota maior do que isso, porque a nota só vai até 10. Tá entendendo? É um mínimo. Mínimo é mínimo. Máximo aí é com vocês. Tá entendendo? Ah, outra coisa, no glossário não queiram botar os 3 termos num registro só. Tu abre um e bota 3 termos, pronto, professor, já fiz o meu, já botei os 3. Não, são 3 separadamente. Coloca um vai lá, registra para outro. Aí você fala, mas professor, que registro é? Sempre do assunto dos materiais que você tem. Interdisciplinar. O que é interdisciplinar? O que é docência? O que é uma ação de docência? Será que um coordenador ele tem experiência de docência? Um coordenador escolar, um gestor? O que é docência? Experiência de docência é experiência de sala de aula. Tá? Então, cuidado com alguns termos que você olha, que hoje, quem estuda para concurso, quem olha, é o seguinte, quando você lê algo, você já pega no. Hoje a IA é interessante, né? Tem celular que você pega, fala, ela já diz o que é, né? Mas vamos tirar um pouco a IA e vamos botar. Você chega lá no Google e pergunta: o que é isso? Tá? Aí é uma definição e você acha interessante, coloque lá para que todo mundo entenda que aquilo está dentro do contexto que nós aprendemos. Tudo bem? Então teremos essas 2 atividades. Aí vocês perguntam, professor, o que vai ser na segunda semana? Nós vamos explicar devagarinho
que vocês vão fazer um projeto, um mini projeto. Aí vocês vão falar assim, mas professor, e se eu já tiver um projeto de uma prática, o meu TCC for uma prática? Bom, foi aquilo que o professor João falou, tá? Se você pode associar o teu TCC com um projeto prático que você pode realizar dentro da sua sala de aula, então você vai poder botar sem problema nenhum. E até vai ser até bom, porque você fazendo essa prática, você vai ter registro. E tendo o registro, você já pode colocar como resultados no teu TCC. Beleza? Vamos entender uma coisa que eu sempre falei, uma coisa para vocês, tá? Então só vai ter essas duas atividades, tá? 70 e 30. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante. Eu só quero que vocês entendam uma coisa, tá? Produzimos muita coisa, falamos muita coisa em nossa escola e não registramos. Muita coisa é perdida. Professor Nota 10 está aí. Tem agora o Sebrae está com, como é que é? O empreendedor agora. Não sei se terminou as inscrições de ações no empreendedorismo, tá? Que tem até premiação. Então, cuidado com isso. Podemos fazer práticas, experimentos, podemos fazer atividades que podemos, na verdade, utilizar dentro de um artigo, de uma produção, de um TCC e assim por diante. Olha, a turma que está se formando antes de vocês, eu tenho 6 orientandos. 4 deles, 3 deles já coloquei ele, porque eu estou no MD Congresso, que eu faço parte da comissão do MD Congresso, aí tem livros lá, 3 deles eu já publiquei não, foi aceito nos livros do MD, que vão sair agora em outubro, tá? Que é interessante o MD, que é o Congresso Internacional de Docentes, MD 2025. Bota MD 2025 ou Congresso Docente 2025. É interessante vocês publicarem lá, tá? Então, eu acho que fazer um TCC, quanto mais com uma prática, tá? Ou fazer algo que tem uma pesquisa de campo, por que não publicar? Moçada, publicar, a Edjane pula de alegria. A Edjane, na turma passada, a gente publicou o trabalho de um aluno aqui. Não foi, Edjane? Sim, Então, sim. moçada, É importante, né? É o fruto de tanto trabalho, é todos, esse, né? para Para todos. todos, para todos. Inclusive, inclusive, a maioria aqui já fazem no dia a dia trabalhos interessantíssimos e infelizmente Não são não são publicados. publicados. Vocês só perdem tempo. E outra, vocês querem fazer mestrado. Para mestrado tem que ter produção científica, pô. E nos últimos 3 anos, hein? Eu vou entrar numa. Ah, eu fiz um artigo no meu TCC da minha graduação em 2000 e alguma. Já era. Nem olha isso mais. Tá entendendo? Então, vocês querem crescer, logicamente, vocês querem crescer, fazer mestrado, doutorado, e vocês vão ter que ter produção científica, moçada. E por que não essa oportunidade? Olha, esse trabalho que nós vamos fazer nessa disciplina, na segunda vocês vão fazer somente o projeto, tá? A gente vai ensinar direitinho como faz, de uma prática, de um experimento que vocês vão fazer dentro de sala de aula ou dentro da escola, tá? E na terceira semana vocês vão realizar e fazer o registro desse experimento. Então vamos entender uma coisa, ó, você já tem o projeto, você já tem o registro, e para que agora, o que falta para vocês fazerem um artigo científico? Me produzir. É legal, legal. Estou com 2 artigos já esperando, ó, for um projeto aplicado. Muito bacana, pô. Bacana. Moçada, vamos entender. Se abrir um mestrado, como abriu agora, o mestrado que tem lá a inscrição, ó, vocês já deveriam ter lá no site da Uneal, tem lá a inscrição para o mestrado, hein? Vou até colocar aqui, se vocês quiserem, eu coloco até aqui para vocês. Tá? Calma aí, só um minutinho. Ah, calma aí, eu vou mostrar para vocês. Já tem aqui, moçada.
Vocês estão vendo aí o edital da UNEAL? Vocês estão vendo? É só entrar na UNEAL e botar edital 2025. Olha lá embaixo. Abertura do processo de inscrição de seleção para matrícula de candidato do curso de mestrado. Aí depende, vocês são de ciências, tá entendendo? Ó, é o Prodict. Professor, 10h15, só porque Não, você não, eu pediu já para te estou avisar. terminando já, tá? Olha, tem um edital aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem a nota. Ó, tem um edital. A inscrição vai até quando? Eu não sei quando vai a inscrição. Ó, a inscrição vai até dia 26. Opa, período 26 do 9. Ó, 26 do 9. Tá? Então tá aqui, ó. Inscrição, poderão concorrer às vagas. Tá? Quadro servidor tal, sendo vedado qualquer tal. Diploma de tal, poderão concorrer à vaga, nego, que tal. Inscrição, tem auto. Tal. Aqui, ó. Então, é interessante, moçada. Desculpa aí, mas. Agora, entenda uma coisa. O seleção tem vários, tem análise de currículo, entendeu? Então, na análise de currículo, uma das questões é a produção científica, entendeu? Quem é que vai ganhar? Quem está melhor entre vocês. Outra, fazer curso no Avamec. Porra, o Avamec arrebentando. Você faz um curso lá de 40 a 60, tem vários carga horária no Avamec. Avamec. Pô, de várias áreas, de um montão de coisa. Enriquece o currículo, moçada. Vamos lá, não vamos ficar não vamos dormir, não, moçada. Vamos lá, moçada. Terminei minha aula de hoje. Eu queria saber se alguém tem dúvida, tá? Vamos lá. Alguém tem dúvida das atividades? Diga, João, pode falar, fica à vontade. Professor, bom dia a todos. Bom dia, professor. Referente às atividades, eu não sei o que está acontecendo assim comigo, mas a plataforma para mim ela não aparece a disciplina do Senhor. Assim, nesse segundo semestre também não apareceu a outra disciplina, né? Aí foi relatada a professora Edjane na outra vez e conseguiu colocar a disciplina no sistema. Aí, relacionado às atividades, como é um prazo de uma semana, aí eu confesso que estou preocupado, porque como eu não consigo entrar na plataforma, quer dizer, eu entro na plataforma, né, do Moodle, porém, assim, a disciplina não aparece. Aí, como o prazo é de uma semana, eu não sei se eu terei tempo para conseguir fazer as Seguinte, você dá atividades. teu nome, deixa eu ver aqui, ó. Eu estou olhando aqui o nome da galera que está matriculado na disciplina. Vou até mostrar para ti aqui, tá? Eu vou te mostrar. Professor, licença. Deixa eu Ah, acalmar o João Carlos. é. É João Carlos, né? O Isso. seguinte, é porque ele aparece no Moodle como se tivesse duas matrículas, né? E aí, assim, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra disciplina. Tenho que excluir e colocar novamente para ver se dá certo, porque ele aparece duas vezes. Aí, provavelmente, essa que está lá no Moodle é a que não deu certo, de repente, não É sei, João essa Carlos, teu matrícula que nome, não né? deu certo. Aí eu tenho que excluir e tentar colocar novamente. Ele tá na caderneta. Ele já está aí, mas não aparece Uhum. para ele. Eu estou vendo aqui, tem João Carlos. João Carlos. Mas eu só estou vendo, acho que uma vez só. E- Sim, então, mas é porque só aparece as duas matrículas quando a gente vai fazer aquele Ah, tá. processo de adicionar o aluno.
Na verdade, nem aparece as duas, né? Aparece só um. Aí quando eu coloco, não dá certo. Aí quando eu excluí da outra vez e coloquei a outra, aí deu certo. Vou tentar fazer da mesma maneira, Tá, João João? Carlos. Então ela vai fazer Tudo para bem? ti, tá? Se ela fizer hoje ou amanhã para você, aí você tem acesso já, entendeu? Veja direitinho, senão tu volta a falar com a gente, tá legal? Tá? E também porque também essa semana também, como é um pouco, só tem o fora e o grossário, não tem o projeto ainda, então vamos ver se a gente resolve o teu caso para na semana que vem tu tá beleza, tá legal? Tudo bem? Professor, mas assim, tem algum meio assim de colocar assim os textos ou por e-mail, colocar no grupo mesmo, Não, não, do não, WhatsApp os textos para a gente já ir não, adiantando a eu vou ser leitura. sincero contigo, eu não trabalho fora do Moodle. Porque aqui junto com, não sei se vocês olham, aqui vocês não têm abertura para olhar, mas tem um cara do CGU, tá? Porque isso aqui é dinheiro público, entendeu? E o CGU, ele está tomando conta agora da questão da educação à distância. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de tudo que acontece no Moodle ser registrado no próprio Moodle, no próprio ambiente de aprendizado, para depois não ter nada e a gente não ter problema lá na frente, entendeu? Então, até atividades, vocês não coloquem, não mande por WhatsApp, nem e-mail, tudo é no mudo. Se a gente tiver algum problema com vocês, com relação a como você está tendo, tá? A gente vai conversar depois o que nós podemos fazer com os alunos que estão realmente com problema, tá entendendo? Mas tentar resolver. Vamos ver se a Edjane consegue fazer isso hoje, entendeu? Para você não ser prejudicado, tá legal? Mas eu não me arrisco botar nada fora do ambiente, não, tá? Eu peço desculpa para vocês, como também aquela questão de prorrogar as atividades. Eu também não prorrogo atividade nenhuma, entendeu? Eu tento fazer atividades que estejam de acordo com os alunos, tá? Para eu não ter problema depois de. Porque se eu tiver que fazer para um, por um problema, eu vou ter que fazer para todos. Aí descaracteriza, na verdade, o trabalho da gente como docente. Tá entendendo? Então, se faz para um, tem que fazer para todos. Eu também eu não comungo essa ideia de vou fazer por causa de um porque fulano estava com esse problema. Eu acho que todos têm problema, todos. Agora, a intensidade do problema para cada um aí é cada um, entendeu? Então, eu peço milhões de desculpas para vocês, mas eu tento dar o maior apoio para vocês. Agora, é claro, ó, o sistema ficou fora, tá? 2, 3 dias. Aí eu prorrogo a atividade. Isso é lógico. Vocês não tem culpa do sistema estar fora. Aluno está com problema de ingressar na atividade. Aí eu tenho que olhar de outra forma, porque o aluno foi prejudicado. Agora, o aluno não postou até domingo porque faltou energia, porque choveu no domingo. Aí, aí ele quis fazer a atividade no domingo, né? Aí é uma escolha dele. Tá entendendo? Arriscar muito, querer fazer uma atividade no domingo, aí cai um toró, arrebenta e como é que fica? É complicado, tá? A gente tem um prazo muito grande, moçada. Com todo respeito, a gente tem que. A educação à distância, ela é uma modalidade que eu acredito muito, eu valorizo muito, eu trabalho há anos, desde 2010. Eu, eu sou, na verdade, defensor da modalidade EAD. Agora, tem muita gente crítica. E eu não entendo por que são críticos. Tá? O diploma é o mesmo, moçada. Pode ter certeza de uma coisa. Se você fizer uma graduação à distância, uma graduação no presencial, o mesmo diploma. A distância da modalidade não vem dizendo lá que você fez a modalidade, não, moçada. É o mesmo. É o mesmo. Não tem nada dizendo que foi a modalidade e foi a distância. Tá entendendo? A única coisa que o nego percebe é porque uma ou outra disciplina é específica para EAD, quando o cara olha no histórico, o cara percebe, mas o diploma é o mesmo. Ninguém vai dizer nada para vocês que o diploma é feito, entendeu? Mas temos que levar um pouco mais a sério essa disciplina. E eu gosto de trabalhar um pouco a sério. Mas, João, a gente vai resolver, sim, com certeza, o teu caso.
A Ediane vai tentar resolver ainda hoje para tu ter acesso a essa disciplina. Se você não tiver até segunda-feira, aí a gente conversa melhor. Tá legal? Tá legal? Me bota lá para mim aí eu converso com a Edjane direitinho e a gente vê o que a gente vai fazer por você. Porque aí, no caso, já é um problema do sistema. Aí eu não posso prejudicar você por causa de um problema de sistema. Nunca eu vou fazer isso, tá? Alguma, per- alguma Tá pergunta certo, professor. mais, Obrigado. moçada? Sabe qual é o problema? Vocês parece que vocês entendem tudo, mas não botam um elogio pra gente, né, Edjane, né? Poxa, tal, entendi a aula, tal, beleza, tal. Pô, mas É cadê o elogio, difícil, irmão? Só tem difícil. dúvida, pô. Então, Ô, professor, então lá Raniero, vai. Então, desde já, estamos satisfeitíssimos pela aula, pela puta explanação dos isso. slides. Agradeço desde já, professor Alain, professora Edjane e demais colegas Raniero, presentes. valeu, valeu. Eu tô brincando. A aula é séria, mas a gente tem que também levar um pouco na leveza, um pouco, porque senão fica muito sério. E eu acho que não é por aí também, né? Somos colegas. Só estamos em momentos distintos. Eu aqui e vocês aí. Amanhã vocês estão aqui e eu aí, assistindo um curso de vocês. Não, estaremos aí e Vossa Excelência assistindo nós no Não, sofá, me curtindo um bom final de capacitando semana. também. Me capacitando Também, pode ser também a também. vocês. Moçada, um bom dia para vocês. Um obrigado Um aí. forte Um abraço, abraço aí. professor e Minha demais proposta colegas. ia para ser até 10h20, mas foi até 10h26. Desculpa aí os 6 minutos de atraso aí. Mas se não me importa, eu vou falar amanhã toda para vocês. Um abraço. João, se até segunda não resolver teu caso, por favor, entre em contato com a gente, tá legal? Tá? Um abraço, um bom dia para todos. Edjane, um abraço, hein? Jane, tu botou a presença lá para eles? Abraço a todos. Coloca a moçada, Sim, vou registra a colocar presença agora. lá para gente, faz favor, Esqueci. rapidinho. Vai estar lá no chat. Sim, isso. Vai colocar aí. Já Edjane está vai colocar colocando. aqui Se ainda. você quiser, eu coloco, Edjane. Eu estou aqui mais fácil. Se quiser, eu coloco. Ok. Não, Aqui pode apareceu colocar que ela então. saiu. Eu percebi que alguns iam bem a metade da turma já. Ah, ela colocou no grupo do WhatsApp, professor. Falou. Ah, Um beleza, tô abraço. saindo. Até Até mais pra sábado, hein, vocês. moçada. Qualquer dúvida, eu estou lá no fórum de dúvida, hein, moçada. Não esqueçam da gente, não, hein? Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia para Beleza, todos. professor. Ediane, um abraço, hein? Falou. Tchau, tchau.